leves. Então, elas estão Olá menos pessoal, densas, ou seja, menos como vocês pesadas. estão? E à medida que elas ficam mais Bem-vindos a leves, mais elas uma vão ser discussão empurradas aqui para a sobre superfície da água, para a parte de assuntos cima que da água. envolvem Ao política, chegar né? na parte de cima Tanto da água, a as nível moléculas mais pesadas mundial que como não a estão nível aquecidas, local, né? elas começam a descer. Eu, São mais como densas, disse para elas vocês, descem reativei para essa página que ocupar é o o lugar Inconsciente daquelas mais Político leves que saíram dali. para discutir Esse um pouquinho processo sobre de subida e questões que descida, envolvem né, a a nossa gente chama de racionalidade, convecção, envolvem a de nossa convecção capacidade de entender, térmica. né, Então essas correntes de as convecção relações, não né, acontecem em uma panela com água, mas também sociais, acontece políticas, nos oceanos. de um modo geral, Então, a né, gente falar as em correntes de relações convecção, interpessoais onde que nos a envolvem. água mais quente vai E para isso eu ocupar preciso lugares, né, expor de para menor vocês aqui pressão, algumas coisas onde que tinha água mais acho que fria. são Então, importantes, a água né? está sempre numa corrente Hoje eu vou falar um oceanos, pouquinho sobre a questão da por causa desse democracia, processo de convecção que é uma e coisa aquecimento e resfriamento. muito importante, Então, na né, panela para as acontece a mesma civilizações coisa. Então, a futuras convecção é aquele processo e onde também, vai ter né, uma do dinâmica, capitalismo, né, que é uma de coisa mudança de posição que de vai moléculas de mais maneira pesadas, moléculas mais gradativa leves, ou seja, moléculas mais frias corroer, em cima, descem, corromper moléculas e mais leves destruir embaixo, esse nosso sonho tá certo? chamado Outro democracia. exemplo de convecção Por que eu falo isso são para as vocês? brisas, né, que acontecem, por Porque exemplo, a no mar, democracia nos oceanos. pressupõe Quem já liberdade, dormiu em praias, mas não é uma já deve ter liberdade tido para essa fazer tudo que experiência, se né? quer. Você deve Não é uma ter liberdade percebido que para a noite você jangadeira, simplesmente né, agir da maneira que jangadeira, você acha que é o certo. sempre vão pro Existem mar, regras né? Então, que jangada é qualquer uma embarcação sociedade não tem remo, né? civilizada ou Não, minimamente ela só tem civilizada precisa seguir, uma né? Essas vela, regras são as leis plástico, que regem os bons modos, né? suporte à Que, pressão do vento, né? que são muito parecidas com as leis, os acordos que nós fazemos Os em nossas jangadeiros, casas, com os sabendo, nossos né, desse filhos, fenômeno com os nossos colegas no trabalho. Existe direcionam limite as para as embarcações coisas. pro mar à Então noite, e há à noite vão aquilo que pescar. pode e aquilo que não se pode Quando fazer. terminam a sua pescaria, Então não tem nesse jeito, aspecto a gente precisa voltar pra compreender, casa, né, porque que a vela democracia agora tá não é apontada libertinagem, não é pra liberdade onde para fazer o que vento. se quiser. O vento agora não empurra mais pro mar. Nesse aspecto eu fico pensando se a maioria das pessoas que dialogam sobre isso Por que isso acontece? conhece de fato Isso o papel acontece dos Estados porque à Unidos noite, nesse contexto você histórico vai ter, chamado democracia. o ar, Porque né, a que democracia tá pressupõe algo novo, né? É uma coisa que nós estamos vivenciando, ou pensamos que estamos você vivenciando, já percebeu, mas há à noite, 2 séculos no máximo, né? a superfície da areia esfria. Com exceção E se você dos for gregos, pra né? água, Que você vai perceber foram que a na primeira água civilização a que temperatura é que mais entenderam a agradável. importância de uma relação democrática entre os Areia povos, tem uma cidadãos capacidade térmica do seu lugar lá, né? Onde diferente eles da viviam, capacidade muito térmica da embora água. Então a areia esfria, a água é contestável, assim como também esquenta em na muitos água. aspectos, a noção de Quando a democracia água que os gregos demora a tinham. esfriar, a areia Democracia para quem? Né? esfria muito rápido. Democracia é Quando a água liberdade, não é demora a liberdade para todo esquentar, mundo ou a para areia uma esquenta muito rápido. parte específica Então, à do mundo. noite, você vai Então, ter nesse aspecto, eu acho que a democracia vista uma pelo imperialismo americano, quantidade a democracia que é regulada, né, pelo capitalismo no mundo, ela não pode de maneira nenhuma ser considerada algo perfeito, algo acabado e algo desfrutado. sobre o oceano. Né? Esse ar aquecido, Por que não é desfrutado? ele é Porque constituído por moléculas mais democracia leves. pressupõe-se liberdade, como eu acabei de falar, mas Novamente, liberdade né, de todos, cai numa corrente de né, convecção ascendente, daqueles elas que sobem, não é? estão E, aquém e obviamente, além né, de um nível econômico, produzem sobre o dos oceano ricos, dos uma pobres, zona de dos baixa pretos, pressão. dos brancos, Quando você não tem matéria, dos homossexuais, dos você tem uma héteros, baixa pressão, porque tem pouco né, ar. de todos que Ora, constituem uma se no sociedade. continente você vai ter Então, moléculas frias, a partir do momento que no os continente direitos você tem de uma um zona grupo de alta pessoas, pressão, né, à noite. daquela sociedade, Então, aquelas moléculas que são, estão no são continente, regulados na praia, ou são elas retirados, né, percebem, né, ou são quando impedidos de percebem serem o que vivenciados, a natureza, que é isso, não que se vai pode ter. falar em democracia. E aí Você vai pode ter sim, mas nos essas Estados moléculas Unidos, frias né, se todo deslocando mundo para tem essa liberdade região para de dizer o que baixa quiser, para pressão. chamar Trump de E isso é ladrão, o vento para que chamar sopra Joe Biden de esclerosado, pro mar, né, né? para chamar fulano de tal de Tem, assassino, de gay, não sei de que. chama isso de brisa. É uma coisa interessante de se pensar. De fato, lá dentro do país dele, lá, né, existe uma certa Pro mar. Então, se você olhar pra uma liberdade palmeira para lá se expressar, na
para dizer o que se pensa. Mas lá você não pode chegar, né, na frente de um congresso, na frente do seu computador e falar dessa maneira aqui, ó. Vamos matar o presidente, porque ele não nos representa. Vamos matar o presidente porque ele é comunista. Vamos matar o presidente porque ele está esclerosado. Se você disser uma coisa dessa, você vai passar o resto dos seus dias na cadeia. Como ele disse, democracia pressupõe regimento por leis, né, que permitem ou não que você faça determinada coisa. Se aquilo que você faz, né, afeta a vida do outro, isso não é democracia. Se aquilo que você faz põe em risco a vida do outro, isso não é democracia. Expor seu ponto de vista sem ridicularizar, sem levar o outro ao perigo de morte, ao perigo de, sabe, de ser rechaçado por outras pessoas, né? Sem levar aquela pessoa ao constrangimento, você tem todo o direito de fazer. Agora, você usar como argumento de democracia, fazer o que bem quiser e achar que a impunidade deve ser uma pauta naquele contexto, porque você pressupõe que democracia te dá o direito de fazer tudo, você está errado. Tá certo? Então, nesse contexto, os americanos não são democráticos, porque a democracia para eles só funciona dentro do terreiro deles, dentro do mundo em que eles vivem. Né? Os latinos, nós que somos considerados latinos, né? Nós não temos o direito de entrar nos Estados Unidos a hora que a gente quiser. Nós não temos o direito de trabalhar nos Estados Unidos com aquilo que a gente quer. Nós não temos os mesmos direitos dos americanos. Então nós vivemos de fato uma democracia, nós, aqueles que vivem lá nos Estados Unidos, né? Os americanos têm uma política de relacionamento com o exterior completamente alheia, completamente distante daquilo que a gente conhece como democracia. Porque lá eles se apoderam da riqueza desses povos. Dominam esses povos, consomem a sua riqueza, destroem a vida das pessoas, tratam as pessoas como se fossem seus escravos, né? E tudo isso em nome, né, de uma suposta democracia. Você vê aí o quanto na história os americanos invadiram países aí ao longo do tempo, né? Até hoje eles ocupam países, né? Países que são extremamente afetados pela maneira com que eles agem, né? Extorquindo, né? Arrancando as riquezas desses países. Aqueles países que não se submetem ao jugo americano vão ser cancelados, como por exemplo Cuba. Cuba é um exemplo, né, maior, né, da ação americana daqueles países que não aceitam serem subjugados pelo poder econômico e militar dos americanos. O Oriente Médio, né, é um exemplo claro, né? Quantos países americanos não destruíram no Oriente Médio em nome de livrar o mundo do terrorismo, livrar o mundo das pessoas ruins, né? Então vão lá, invadem esses países, tomam conta do petróleo, tomam conta das riquezas, assolam as pessoas. Quando acham que o negócio não está bem bom, vão lá e vendem arma para grupos terroristas matarem outros grupos lá, né? Depois, quando eles percebem que o negócio não está bom, vão lá e acabam com aquele grupo terrorista que eles venderam a arma, né? Então eles fazem o que eles querem, né? Lá, agora, recentemente, lá na faixa de Gaza, o que vocês acham que está acontecendo? Por que os Estados Unidos estão financiando o massacre daquele povo lá palestino? O que aquele povo fez de errado para estar merecendo aquilo? Não, foi o Hamas que atacou os israelitas. Pessoal, a história ali é muito mais complexa do que vocês imaginam, né? Desde 48, né, que os israelitas vêm massacrando aquele povo, né? E agora encontraram uma maneira de exterminar aquela nação, respaldados pelos americanos. Não se iludam. O que eles estão fazendo na Palestina é um retrato que eles podem fazer com o mundo todo, a hora que eles quiserem. Então isso não é uma democracia. E onde é que o Brasil entra nessa história? Bom, o Brasil entra num processo
altamente complexo e eu digo para vocês complicadíssimo, porque nós estamos vivendo agora um momento difícil, perigoso, né, que jamais passamos durante toda a nossa história. Passamos pela Segunda Guerra Mundial, né, fomos no terreiro dos americanos, vieram para cá, aqui Natal é um exemplo disso, né, e usaram o nosso país da maneira que quiseram. Eu fico me perguntando até hoje, que proveito nós tiramos da Segunda Guerra Mundial? Qual foi o proveito? Né? Então, fomos deixados de lado, sossegados, aparentemente sossegados, durante muito tempo, porque éramos uma nação pária. Os Estados Unidos olhavam para o Brasil como o quintal deles. Se você perguntasse há uns 10 anos atrás para um americano onde ficava o Brasil, ele não sabia dizer. Né? E olha que o Brasil é uma potência, faz tempo que o Brasil é uma das maiores economias do mundo. Mas eles sempre nos olharam como terreiro deles. Cuba, né, era o prostíbulo deles. E o Brasil, o terreiro. Então, hoje nós temos uma nação altamente evoluída, altamente complexa, com dificuldades sim, mas com capacidade de se tornar uma das maiores potências industriais, potências econômicas do mundo. E não são os americanos que estão nos ajudando. Você pode dizer assim, não, mas e a China está nos ajudando? Não, não está nos ajudando. A China está se ajudando. Mas a China, diferentemente dos americanos, não nos veem como páreo, não nos veem como terreiro deles, não. É claro que eles querem nos explorar. Por quê? Porque eles precisam alimentar lá a população, que é a segunda maior do mundo. Não é verdade? Mas os chineses estão dispostos a dividir tecnologia conosco. Diferentemente dos americanos, que estão dispostos apenas a extrair a nossa tecnologia, a riqueza que nós produzimos aqui. Então, é difícil tomar uma decisão em termos de alinhamento ideológico, alinhamento econômico, alinhamento político, mas eu digo para vocês uma coisa, se temos de tomar uma decisão agora, não será para ficar dos lados americanos de jeito nenhum, porque permanecer do jeito que está é permanecer um país parado, sem nenhuma perspectiva de futuro. Se quisermos ser uma grande nação, a gente precisa mudar esse pensamento, nos tornarmos um país independente, buscar relacionamento com economias que querem dividir suas descobertas, suas tecnologias, suas riquezas conosco também. Hoje, nós temos um parque de produção de energia que é o melhor e o maior do mundo em termos de energia renovável. E isso não seria possível se não fosse a ação dos chineses. Se a gente estivesse esperando pela ação americana ou europeia, estaríamos ainda remando, abraçada, sem chegar em lugar nenhum. Hoje temos uma tecnologia de produção de energia renovável suficiente para nos colocar como os maiores produtores de hidrogênio verde do mundo e fazer de nós uma grande potência nessa área de produção energética. Então a gente precisa entender de que lado a gente precisa estar. É difícil, mas a gente precisa estar de um lado para não sofrer consequências dramáticas, como por exemplo estão sofrendo alguns países do Oriente Médio e da Ásia. Tá certo? Então é isso que eu queria falar para vocês sobre a parte da democracia. Não se iludam. Capitalismo e democracia são dois caminhos que nunca vão se encontrar. Porque sempre que você tem um capitalismo evoluído num país, ou aquele país começa a se autodestruir, ou ele começa a destruir os seus vizinhos. Porque o capitalismo é isso. É a miséria de muitos para o conforto de poucos.